Olá, esse vídeo é para mostrar a vocês como preparar o arquivo de pontos para posterior importação no OpenStreetMap. Nós começamos com o arquivo de valores separados por vírgula. Esse arquivo tem a extensão .csv e a extensão é oferecida por vários repositórios de dados, inclusive os repositórios de dados do IBGE. Nós obtivemos os dados sobre estabelecimentos educacionais da cidade de Maricá, a partir do portal do IBGE. Vou abrir esse arquivo CSV em um gerenciador de planilhas. Vocês podem utilizar aqueles que vocês estão mais acostumados. Observar na abertura do arquivo o conjunto de caracteres utilizados para que apareçam os acentos quando o idioma possui acentuação gráfica, para que os acentos apareçam corretamente nos nomes. Aqui no Brasil nós utilizamos dois conjuntos de caracteres, em inglês são chamados char7, o UTF-8, que é o formato Unicode universal, e o formato ISO 88591. Vocês podem escolher no gerenciador de planilhas, dependendo do que vocês utilizarem, vocês vão ter uma janela de diálogo como essa para escolher. Eu vou selecionar o TF8. Na verdade, esse arquivo aqui, originalmente, ele não tem qualquer nome, ele só vem com números e coordenadas, mas mesmo assim a gente vai colocar o char7, clico em OK, ele vai abrir meus dados. Vejam que esse arquivo ele já tem as informações das coordenadas, latitude e longitude em graus decimais. Vou dar um zoom aqui para mostrar. É bastante importante que esses dados coordenados eles estejam com separador de decimais como ponto e não como vírgula, para que possa funcionar o nosso procedimento no QGIS, o procedimento de geração dos pontos. Então, após observar a linguagem, né, o idioma, conjunto de caracteres, é importante também observar se os seus dados coordenadas estão com separador decimais com ponto, não com vírgula. Bom, abri o arquivo aqui, vejam que ele é o arquivo bruto que a gente baixou do portal do IBGE. E para preparar a tabela, para depois a gente gerar os pontos no QGIS e assim realizar a importação dos pontos no OpenStreetMap, eu vou limpar essa tabela. Na verdade, para nós não interessa agora, né, nesse momento, nessa prática, essas informações do código da unidade de federação aqui do Brasil, código do município, código da espécie. Esse código da espécie aqui é o tipo, né? A gente baixou os arquivos de estabelecimentos educacionais e no censo 2022 ele recebe um código de espécie número 4. Então nada disso nos interessa, eu vou retirar essas colunas. Para fazer o procedimento lá no QGIS, é importante vocês criarem uma coluna denominada ID, que é a coluna com o código de identificação de cada registro. Por que precisa fazer isso? Porque se não tiver coluna ID, vocês não vão conseguir utilizar a rotina lá no QGIS, no plugin. Então basta criar uma coluna, nomear como ID e colocar os números inteiros sequenciais, então de 1, no nosso caso aqui, até o 148. Além disso, a gente vai começar a preparar essas colunas de acordo com essa coluna aqui também, eu vou retirar que não interessa. A gente vai preparar essas colunas de acordo com as etiquetas que tem no OpenStreetMap. Então, por exemplo, como a gente está trabalhando com dados de estabelecimentos educacionais, eu posso incluir uma coluna denominada Building, e o valor dela para cada ponto vai ser School. Vou repetir esse valor porque é a mesma etiqueta para todos os pontos, todos eles são estabelecimentos educacionais. Vocês podem ter uma dúvida, porque não estamos usando a Amenity nesse caso, já que a gente está tratando de ponto de interesse.
porque no OpenStreetMap, para eu utilizar a amenity relacionada a estabelecimentos educacionais, eu teria que conhecer cada tipo desse, cada ponto, se é uma universidade, se é uma creche, se é uma escola de primeiro e segundo grau, para poder colocar como amenity. Como nós não sabemos, o IBGE no censo 2022, ele não discriminou o tipo de estabelecimento educacional, ele só mapeou estabelecimentos educacionais de um modo geral, podendo ir desde a creche até a universidade. A gente vai ter que utilizar uma etiqueta para o edifício, no caso, que aí sim pode ser uma etiqueta genérica, que é a building. Então, building igual a school, a gente vai repetir esses valores em todas as linhas, né, dessa tabela de dados, tá? Essa é uma observação. A outra observação é que eu posso colocar também, como esses dados eles foram levantados em campo pelo IBGE, mas às vezes acontece erro, né, na coleta dos dados, na própria coleta dos dados, por causa da precisão dos equipamentos, a gente pode colocar um campo também chamado Fix-me. O que vem a ser isso? O Fix-me é um rótulo, né, uma etiqueta que tem no OpenStreetMap, que eu indico que precisa ser ajeitado esse dado. Então, eu posso colocar Fix-me igual Resurvey, para indicar que cada ponto desses que eu mapear lá no OpenStreetMap a partir dos dados do IBGE podem ser checados localmente por uma pessoa que esteja na cidade. Então, esses dados, cada ponto desses, posteriormente, a gente pode fazer uma validação local utilizando, né, os apps de celular, por exemplo, melhorar essas coordenadas, ou utilizando um aparelho com melhor acurácia posicional. Então, essa etiqueta Fix-me que eu coloquei o valor de Resurvey. Os valores para Fix-me, eles podem variar também. Eu posso especificar algo como verificar o nome correto, etc. No nosso caso, a gente quer que posteriormente os dados sejam validados a partir de um mapeamento local. Lembrem-se que a gente está mapeando utilizando imagens de satélite. Outra coluna importante é a fonte dos dados. Então, como eu usei o Fix-me Resurvey, eu posso colocar source, que é a fonte, e vou indicar aqui que é do IBGE, porque nós coletamos os dados do censo. Eu posso colocar aqui censo 2022, o melhor seria colocar source igual a IBGE, né, como etiqueta, e você pode indicar nas notas, como uma nota para cada ponto, que os seus dados eles foram retirados do Censo Demográfico 2022, realizado no Brasil. Vou deixar source. Da mesma maneira, copia para todas as linhas o valor do source. Além disso, para cada ponto desses, como a gente está tratando dos pontos especificamente da cidade de Maricá, eu posso colocar também um valor aqui de cidade. E aí eu vou da mesma maneira, colocar o valor Maricá. Repetindo para todas as linhas, porque são todos os pontos de escolas, na verdade, estabelecimentos educacionais em Maricá. Também sei que todos os pontos estão na cidade de Maricá, então eles estão no estado do Rio de Janeiro. Então, coloco também o estado e repito para todas as linhas. E, finalmente, o país. Posso colocar país também. Não nomeei coluna com acentuação, então a gente vai colocar escrito país, né? Mas na verdade é país. E Brasil para todas as linhas. Repete aqui. Pronto. Eu estou agora com a minha tabela pronta para a entrada lá no QGIS, para a utilização do plugin MMQGIS, que a gente vai transformar essa tabela de atributos alfanuméricos
em um arquivo de pontos. Ou seja, a gente vai transformar esse conjunto de registros aqui, que estão numa tabela alfanumérica, num conjunto de objetos espaciais. E esse objeto espacial que a gente está tratando é o ponto. Lembrar de salvar em ponto .csv para poder funcionar lá no plugin. Salvei, fecho minha planilha eletrônica, que eu não tenho mais nada para fazer com ela. Abro o sistema de informação geográfica. No nosso caso, a gente está utilizando o QGIS por uma série de motivos, né, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas vocês podem baixar o programa, instalar. É necessário ter esse complemento, né, ou em inglês chamado plugin, que é o MMQGIS. Entrando aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, vem na busca, escreve MMQGIS, no meu caso já está instalado, mas aí vai aparecer para vocês, é só marcar e instalar. Tá? E aqui tem uma ficha também com algumas informações sobre ele. Bom, instalado o complemento, não precisa nem reiniciar a janela. Vocês veem aqui, ó, vai aparecer um menu de contexto aqui em cima, que é o MMQGIS Import Export. E aí vai escolher Geometry Import from CSV File. E vejam que o MMQGIS, ele tem tanto a importação de geometrias a partir do CSV, quanto ele também faz a transformação da geometria em arquivo CSV, que seria essa outra opção aqui, Geometry Export to CSV File. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente vai importar as geometrias a partir do arquivo CSV. É a opção Geometry Import. Então, vamos clicar. Aqui vocês escolhem o arquivo que a gente acabou de salvar, o CSV. Vejam que ele tem aqui tipo da geometria, que é o ponto, tá certo. Campo ID, tá vendo? É o ID aqui, ele já identificou corretamente. Se ele não tiver identificado, vocês podem vir aqui e escolher na persiana. O campo de latitude está correto, é o nosso campo da tabela, e o campo de longitude ele identificou de modo errado, eu posso escolher aqui o correto, longitude. E o output file é onde ele vai gravar esse arquivo. No nosso caso, a gente não vai usar o shapefile, então vem aqui no cantinho embaixo, escolhe o tipo do arquivo. A gente vai utilizar um formato chamado GeoJSON para poder fazer depois a importação no editor ID do OpenStreetMap. Bom, escolhi GeoJSON, já estou com o meu nome correto aqui, só vou mudar a extensão aqui em cima para GeoJSON, tudo minúsculo. E vamos salvar. Salvei o nome do arquivo, onde eu quero que ele jogue os pontos, aí eu mando aplicar. E rapidamente, né, como são poucos pontos, 148, ele rapidamente já transformou aquele nosso arquivo CSV no arquivo de pontos. Posso fechar a janela, ele não fecha automaticamente. Uma informação importante é que vocês têm que verificar se esses pontos estão nesse sistema de referência de coordenadas que é o WGS84. O WGS84 no código internacional é o 4326. O meu já está aqui porque eu já venho trabalhando com ele e tal. Se vocês não estiverem trabalhando com o WGS84, é só reprojetar a camada para esse sistema de referência de coordenadas. Ok. Vejam que meus pontos estão todos aqui. A gente pode verificar um ponto desses para ver se ele pegou as informações. Estão todas corretas aqui. Então, informações que estavam na nossa tabela CSV, agora elas aparecem aqui associada a cada objeto espacial, que é o ponto. Então, para cada ponto, a gente tem a informação igualzinha que estava lá na nossa tabela CSV.
Outro passo importante, pessoal, é vir aqui, ó, clica com o botão direito do mouse na camada, vai em propriedades. Aqui na janela de propriedades da camada, a gente tem um menu na esquerda, um item de menu que é campos. São os campos associados a cada ponto daquele do nosso arquivo. Então a gente vem no lapisinho aqui em cima, tem um ícone de lápis, e agora a gente vai arrumar essas colunas, né, os nomes dessas colunas, para entrar em conformidade, latitude, para entrar em conformidade com aquelas etiquetas do OpenStreetMap. Então a gente coloca primeira observação, todas as letras em minúscula, sempre, e aí a gente vai arrumar esses nomes aqui de colunas que depois vão virar as etiquetas no OpenStreetMap, que é o que eu vou mostrar para vocês na oficina. Bom, ID, latitude, longitude, building, fix me source. Uma outra observação, no OpenStreetMap não é necessário vocês colocarem etiqueta de latitude e longitude, só que como a gente está trabalhando com esses dados ainda e ainda vai realizar a validação, eu achei mais fácil conter essas etiquetas de latitude e longitude. Então a gente vai deixar, tá? Não está errado, mas a gente pode depois também retirar. Enquanto a gente estiver fazendo o tratamento dos dados, a gente vai deixar. Essa é a justificativa. Aqui vai repetindo, né? ID, latitude, longitude, building, fix me source. Essas etiquetas são iguaizinhas. Agora, cidade, a etiqueta para cidade lá no OpenStreetMap é address, ADDR, dois pontos. City, tá vendo? Coloco a nomenclatura igualzinho que tá lá na etiqueta. E para estado é ADDR, dois pontos, state. Para país, ADDR, dois pontos, country. Pronto, agora todos aqueles nomes de colunas que eu tinha lá no CSV estão em conformidade com as etiquetas. Por que é importante realizar essa etapa? Porque quando a gente importar os pontos lá no editor, pode ser o editor ID, pode ser o JOSM, mas no nosso caso a gente vai usar o ID, o pessoal ainda é um pouco sem experiência. Quando a gente importar esses pontos, o programa automaticamente já vai identificar essas informações das etiquetas, tá? Eu vou mostrar isso também lá na oficina. Alterou os nomes aqui, é só mandar aplicar. Mandei aplicar, clica no lapisinho, salva e ok. Se eu clicar no ponto agora, vejam que no meu painel de informações do ponto, ele já mostra os campos com os nomes corretos de etiquetas. Tá vendo? A gente fez a alteração, então agora já aparece com address city, address state, address country. E agora a gente já tem um arquivo de pontos, que são os objetos espaciais, e para cada ponto a gente tem os atributos relacionados a eles, né? E depois a gente pode utilizar esse mesmo arquivo GeoJSON para fazer a importação dos pontos no OpenStreetMap. Podemos utilizar tanto o editor ID quanto o editor JOSM. No caso da nossa oficina, a gente vai usar o editor ID. Essa rotina ela serve para outros tipos de pontos. Então, se vocês tiverem um conjunto de pontos, por exemplo, de postos de gasolina, um conjunto de pontos de supermercados, qualquer conjunto de pontos, né, relacionados a pontos de interesse, é só seguir a mesma rotina, preparar o arquivo inicial, o CSV, fazer a exportação dos pontos, fazer a geração dos pontos no QGIS utilizando o plugin MMQGIS e depois salvar o arquivo em formato de GeoJSON. E aí é possível realizar a importação desses pontos no OpenStreetMap e automaticamente o editor já vai reconhecer todas as etiquetas relacionadas aos pontos, tá bom? Vocês podem tanto salvar esse projeto aqui para reutilizar no futuro, às vezes que é um projeto maior e quer verificar alguma informação,
Aí salva o projeto. Não sendo necessário, pode fechar a janela, não precisa salvar o projeto. Então, close without saving. Aqui já está gerado o nosso arquivo GeoJSON, e aí eu convido a todos a assistirem o outro vídeo, que aí é sobre a importação em si, lá no editor do OpenStreetMap.